Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês e esclarecer as 5 principais dúvidas a respeito de consórcio que surgem quase que diariamente para nós, seja dentro de uma reunião, seja nas interações nas redes sociais. Essas dúvidas sempre aparecem e a gente resolveu trazer elas aqui porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Para a gente começar, pessoal, eu percebo, tá? Durante algumas reuniões, durante as conversas que eu tenho com as pessoas, que muitas vezes, mesmo a pessoa tendo interesse já em consórcio especificamente, ou seja, a pessoa já vem buscando esse crédito específico, a pessoa ela não sabe exatamente o que é um consórcio, ela não sabe como ele funciona. Por isso, antes da gente ir para 5 dúvidas com relação a consórcio, eu quero trazer aqui para vocês, afinal, o que é consórcio. A minha forma mais fácil que tem de explicar é te falando que um consórcio, ele nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne e começa a fazer um fundo comum para que esse fundo possibilite que pelo menos uma pessoa desse grupo mensalmente vá adquirir aquele bem, que também é um bem comum, né? Afinal de contas, os consórcios, as cartas de crédito, elas têm uma finalidade específica, né? Então você tem ali os grupos de imóvel, onde todo mundo que está dentro daquele grupo quer comprar o quê? Um imóvel. Tem os grupos de automóvel, onde todo mundo que está dentro daquele grupo quer comprar um automóvel e assim por diante. Por que muito se diz que os consórcios não têm juros, né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar disso. Isso é verdade, isso é mentira? É verdade sim, gente, é verdade. Embora eu não concorde muito com essa propaganda de compre sem juros, porque de fato existe um custo, né? E eu não estou aqui para dar a entender que não existe custo algum num consórcio, não é isso. Tem um custo, esse custo é chamado de taxa de administração. Tem outras taxas ali que estão inseridas, digamos assim, dentro dessas taxas, como taxa de adesão, que algumas administradoras têm, outras não, fundo de reserva, que todas as administradoras têm e eventualmente volta para o bolso do consorciado no final do grupo. Mas a taxa de administração é o custo, o maior custo, né? É o custo ali da operação em si. E esse custo, ele é um custo, por que se fala que o consórcio não tem juros? Porque esse custo é um custo fixo, é um custo único da operação toda, do prazo todo que você está escolhendo ali para fazer a sua carta. Diferente dos financiamentos que tem juros compostos, que são os maiores vilões quando a gente olha para uma dívida, são os juros compostos. Por quê? Porque o juro composto, ele é aquilo que transforma a tua conta do cartão de crédito, sabe? Numa bola de neve, caso você não pague. Esses são os juros compostos. São também os responsáveis por a gente acumular mais dinheiro no longo prazo do que de fato a gente aportou quando a gente coloca dentro de um ativo de renda fixa, por exemplo, que tem o quê? Juro sobre juro. Então, mensalmente, aquele juro vai incidindo em cima do montante total, né? E é o que acontece também nos financiamentos. Dito isto, vamos às 5 principais dúvidas sobre consórcio. E eu quero começar aqui, gente, com a dúvida. Eu acho que todas eu vou dizer assim, essa é a que mais aparece, né? Mas realmente essa dúvida aparece bastante, que é: quanto tempo demora para ser contemplado? Quanto tempo demora para a gente contemplar um consórcio? E aí a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é que não existe um prazo exato, né? Não tem como cravar um prazo exato de quanto tempo vai demorar para você contemplar a tua carta. Mas lógico que existem alternativas e estratégias para que você antecipe a contemplação e aí sim, embora não dê para cravar um prazo exato, a gente consegue ter uma boa ideia dentro ali de uma margem de segurança de quando essa contemplação poderia ocorrer ou não. Então é importante que você saiba que a tua contemplação, a partir do momento que você tem uma carta de crédito, ela pode acontecer por sorteio ou sendo antecipada mediante lance. E aí tem os tipos de lance que também é uma dúvida comum, a gente vai ver agora na sequência, mas você pode sim ser sorteada e a maioria dos grupos entrega pelo menos uma contemplação via sorteio por mês, tá? Ou você pode tentar antecipar isso via lance
e aí vai depender muito da estratégia que você está utilizando ao fazer, né, o teu consórcio. Vamos à dúvida número 2. Quantos tipos de lance existem? O que é um lance? Quantos tipos de lance existem? Em determinado lugar é de um jeito, no outro lugar é de outro jeito. Como que funciona isso, né? Bom, gente, sim, tá? Você já deve ter percebido, se você tá aqui nesse vídeo, é porque você provavelmente já pesquisou algo sobre isso. E você deve ter percebido que algumas administradoras parece que tem outras modalidades de lance que uma outra determinada administradora ou banco não tem. E não é que elas tenham lances que o outro não tem, e sim nomenclaturas que se diferenciam, sim, a depender do lugar, tá? Mas quais lances, né, via de regra, existem? Bom, a gente tem aí lance embutido, tá? Que eu vou explicar um pouquinho também o que é. Lance fixo e lance livre, tá? O lance embutido, ele é um percentual da carta que você pode utilizar para ou tentar contemplar a tua carta somente com esse lance embutido. Em alguns lugares isso é possível, tá? Em alguns bancos e administradoras, você pode trabalhar só com lance embutido. Então, todo mundo que está ali tem direito a dar o lance embutido e as pessoas ficam ofertando somente o embutido. Quanto que é o embutido? Aí vai depender da administradora ou banco, tá? Algumas administradoras deixam você utilizar 15% da carta, outros deixam você utilizar 25%, outros deixam você utilizar 30%, vai depender do local, tá? Uma coisa bem importante, gente, o lance embutido, ele é um percentual que vai ser descontado do valor da carta caso você seja contemplado utilizando esse lance, tá? Ou seja, num exemplo simples, você fez uma carta de 100 mil reais e você utilizou 30% de lance embutido, contemplou a tua carta com o lance embutido, você vai ter 70 mil reais para utilizar, porque 30%, que nesse caso é 30 mil reais, já foi utilizado para contemplar a carta, ou seja, você já utilizou esse recurso, tá? Esse é um ponto. Não vou entrar aqui no mérito de valer a pena ou não, tá? Não vou dar uma grande explicação sobre isso, mas na maioria das vezes vale a pena, por quê? Pelo custo muito baixo do dinheiro dentro de um consórcio. Então, muitas vezes vale a pena, para você não se descapitalizar integralmente, você dar um percentual do teu lance embutido. Como assim o percentual do lance? Vamos ao segundo tipo de lance, que é o lance livre, tá? Vamos falar agora do lance livre. O que é o lance livre? O lance livre, ele é o lance que você pode utilizar tanto 100% do teu bolso, quanto um percentual do teu bolso e um percentual da carta, tá? Então, vamos seguir nesse exemplo dos 30%? Se eu estou num grupo hoje e a gente vê ali que a média dos lances que estão contemplando as cartas dentro desse grupo está 65%, vamos supor. Quer dizer que se eu tenho uma carta de 100 mil, eu teria que dar 65 mil de lance, mais ou menos, para contemplar essa carta, certo? Nesse exemplo aqui, para tentar buscar essa contemplação. Pois bem, se eu posso utilizar 30% embutido, quer dizer que do meu bolso, nesse exemplo, eu preciso ter só 35%, certo? Porque se a média ali é 65, eu posso utilizar 30 da carta, 35 do meu bolso, dá 65, e eu oferto os 65% de lance, que em teoria poderia aí antecipar minha contemplação, tá? Esse é o lance livre, gente. O lance livre, ele não necessariamente é composto pelo lance embutido, tá? Como eu disse ali, a gente pode sim dar o lance 100% do bolso, ou seja, nesse exemplo, dar os 65% do teu bolso sem utilizar o recurso embutido, beleza? Vamos agora ao lance fixo. O que é o lance fixo, tá? Gente, não é toda administradora e banco que tem lance fixo, tá? Algumas não tem, mas via de regra, o lance fixo, ele é o quê? Ele é, em algumas administradoras, o lance embutido único e exclusivamente, então aquelas pessoas que escolhem tentar antecipar sua contemplação, né? Contemplar sua carta só com aquele recurso embutido, sem tirar nenhum capital do próprio bolso. Como o recurso embutido ele é fixo, né? Como eu falei para vocês, tem administradora que é 15, tem outras que é 25, tem outras que é 30, mas é isso. A administradora que é 30, você não pode dar 29 de lance embutido, 20 de lance embutido, não, é 30. Então, ele é fixo.
Uma vez que você oferta só o lance embutido, alguns bancos e administradoras chamam isso de lance fixo, tá? Tem outras administradoras que também têm uma outra modalidade de lance fixo, que nada mais é do que você dobrar o valor do lance embutido naquela administradora. Então, por exemplo, se nessa administradora o lance embutido é 25%, eles têm uma modalidade de lance fixo que é de 50%, que é 25 da carta e 25 do teu bolso. Dá para ser 26 do bolso? Dá, mas aí é lance livre, né? O lance fixo nesse caso é 25 da carta e 25 do bolso. Lance fixo, você também pode concorrer nessa modalidade, tentando aí antecipar a tua contemplação, tá? Essas são as 3 principais modalidades de lance conhecidas aqui no Brasil, né? Pelo menos as mais utilizadas são essas. E vamos à terceira pergunta que mais aparece. Essa dúvida, gente, ela não aparece só como uma dúvida mesmo, uma pergunta, mas a gente percebe que muita gente não sabe como funciona nas conversas, na forma como reage, né, quando a gente está conversando ali sobre isso. Então, a gente trouxe aqui essa dúvida que pode ser que também seja sua. Como funciona o pagamento do lance? Eu preciso pagar o lance todo mês até ser contemplado? Eu sei que muita gente pensa que sim, muita gente inclusive fica segurando ali o valor para dar o lance como se fosse uma única oportunidade que você tem, mas não é assim que funciona, gente. O pagamento do lance, isso em qualquer administrador, em qualquer banco, tá? O pagamento do lance você só faz quando você é contemplado. Então, por exemplo, ofertei o lance esse mês, não fui contemplado? Nada acontece. Ofertei o lance mês que vem, não fui contemplado? Nada acontece. Ofertei o lance e fui contemplado, aí sim eu posso escolher, logicamente, né, pagar ou não. Normalmente quem está ofertando o lance porque quer contemplar e vai pagar, né? Aí você vai fazer o pagamento do lance, mediante o pagamento desse lance, a sua cota ela vai ser contemplada, tá? É assim que funciona a oferta do lance. Você oferta, se for contemplado, paga, se não for contemplado, não paga. Dúvida número 4, que muito aparece por aqui. Eu posso usar o crédito do consórcio para qualquer coisa que eu quiser? E a resposta é não. Gente, o consórcio, as cartas de crédito, elas têm uma finalidade específica, assim como os financiamentos, por exemplo, também tem uma finalidade específica. O que isso significa? Significa que você faz uma carta de imóvel, você pode utilizá-la, claro, né? Você vai ver ali a depender das regras da administradora, mas uma carta de imóvel você vai poder utilizar normalmente, tá? Para adquirir um imóvel, dar entrada no imóvel, você pode utilizar para construção civil, então, né, a depender ali para uma reforma, você também consegue utilizar. Você consegue, dependendo também da administradora, utilizar para certas custas de cartório com relação ali ao imóvel, né, a construção, enfim, que você está fazendo. Você pode utilizar uma carta de imóvel para entrar como interveniente quitante de um financiamento. O que significa isso? Substituindo, né, uma dívida pela outra. Então, digamos que você tem um financiamento imobiliário hoje e você contemplou uma carta de crédito que cobre esse valor. Você pode quitar o teu financiamento com a tua carta de crédito e ficar pagando somente a tua carta de crédito, que quase sempre tem um custo muito menor do que o financiamento, tá? Quinta dúvida, mas não menos importante, essa dúvida também aparece bastante. Posso utilizar o meu FGTS para contemplar o meu consórcio? Posso utilizar o meu FGTS para abater a dívida do meu consórcio? Pode, gente, pode. Consórcio imobiliário, tá? É claro que aí também tem que ver ali as regrinhas da administradora ou do banco do qual você fez a tua carta de crédito, tá? O ideal é a gente ver isso antes de fazer, porque aí a gente já consegue ver o que se adequa naquilo que a gente está buscando, né? Mas, via de regra, mais uma vez, você pode sim utilizar, porém, só para consórcio imobiliário, tá? Então, você pode utilizar o teu FGTS para ser o lance ou para compor o lance ali
da tua carta de crédito, tentar antecipar a contemplação da tua carta de crédito de imóvel. E por fim, então, o consórcio, será que ele vale mesmo a pena, gente? Bom, para mim vale super a pena. O consórcio é uma ferramenta de aquisição de bens excelente e com um custo muito baixo. Ele tem aquele poder de fazer você poupar mesmo, separar um capital que muitas vezes a gente sabe que passa o tempo e a gente não separa para fazer algo para nós. Então, independente de ter estratégia de contemplação antecipada ou não, um consórcio ele é sim uma excelente ferramenta para aquisição de bens no médio e longo prazo. Qual que é o contra? Para mim, o contra é que ele exige planejamento. Ele exige que você se force a pensar no médio e longo prazo e muita gente não está preparada, não gosta, não vê vantagem em fazer isso. Então, para mim, esse é o principal contra, né? Não ter esse imediatismo que outros créditos muito mais caros têm, como os financiamentos, por exemplo, né? A pressa ela tem um preço e no financiamento a gente sabe aí que o preço é alto. Com isso eu encerro o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que essas dúvidas tenham esclarecido algumas coisas para vocês também. E quem tiver qualquer outra dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai trazendo, vai respondendo vocês conforme as dúvidas forem surgindo. Peço também que quem gostou desse vídeo, deixe o seu joinha para nós, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos. A gente quer muito que a educação financeira, o esclarecimento chegue ao maior número de pessoas possível. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.